E aí, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí de geografia e que muito em breve possamos estar todos juntos aí, lutando por dias melhores, né? Escolhi esse tema para vocês aí, para vocês terem uma noção de dinâmica climática, porque massas de ar é um conteúdo importante para você entender, por exemplo, climas e também os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Que é um assunto que vai te acompanhar até o final do ensino médio. Então, bora estudar um pouquinho as massas de ar no Brasil, ok? Então, vamos lá. Bem, o que são massas de ar? Bem, massas de ar, se você estudou comigo já clima, você sabe muito bem que o clima ele tem os fatores e os elementos do clima, tá? Os fatores são aqueles que constroem o clima. As massas de ar são fatores do clima. As massas de ar são fatores muito dinâmicos do clima. Então, o que vem a ser massas de ar? São grandes porções da atmosfera que se deslocam, tá? E causam, interferência na temperatura, na umidade em determinadas regiões. Então, aí embaixo você tem uma definição do que é massas de ar. São grandes porções de ar, portanto, grandes porções da atmosfera, são pedaços da atmosfera, tá? Que se deslocam e apresentam condições naturais particulares. Que condições particulares são essas? A temperatura, a umidade, a pressão. São elementos particulares daquela massa de ar, tá? E por onde essa massa de ar vai se deslocando, ela vai influenciando o clima das regiões por onde ela passa, ok? Quanto à origem, as massas de ar podem ser massas de ar continentais, porque elas nascem no continente, tá? Ou elas podem ser massas de ar oceânicas, nascem no oceano. Quando essas massas de ar nascem nos continentes, geralmente elas são secas, mas há exceções, tá? Vai ver depois. Quando elas nascem no oceano, são massas de ar úmidas. Porém, continentes e oceanos são coisas gigantescas, tá? E você aprendeu que a nossa Terra ela tem latitudes diferentes. O que é latitude? É a distância em graus de qualquer ponto, de qualquer lugar em relação à linha do Equador. Então, os continentes e oceanos estão em diferentes latitudes. Então, as massas de ar, quando nascem em latitudes menores, as massas de ar têm uma temperatura mais elevada, são massas de ar quentes. Quando as massas de ar nascem em latitudes maiores, tá, distantes do Equador, são massas de ar mais frias. Resumo, as massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, tá? Então, quando ela é quente? Quando ela nasce numa baixa latitude, dentro dos trópicos, por exemplo. Quando ela é fria? Quando ela nasce, tá, fora das regiões tropicais. Quando é que ela é seca? Quando ela nasce geralmente no continente. Quando é que ela é úmida? Quando ela nasce geralmente, quando ela nasce no mar ou no oceano, ok? Bem, as massas de ar que atuam no Brasil, vamos ver outro mapa rapidinho? Nós temos 5 massas de ar que atuam no Brasil. Vejam aí, nesse telão, aí nesse slide, as massas de ar que atuam no Brasil. Essas de cor vermelha são massas de ar quentes. Essa única de cor azul são massas de ar
massa de ar fria, tá? Então veja aí que no verão 5 massas atuam no Brasil, tá? Sendo que a massa de ar fria, a massa polar atlântica, ela se prende mais ao sul do Brasil. No inverno, a massa tropical continental, a MTC, ela desaparece, porque a massa polar atlântica ela tem uma penetração maior no Brasil durante o inverno, ok? Essa massa de ar polar atlântica ela se divide em 3 ramos no inverno. Um primeiro ramo que pega o sul do Brasil e atinge até o sudeste brasileiro, tá? Provocando geadas no sul do Brasil, queda de neve nas regiões serranas do sul do Brasil. Um outro ramo da massa polar atlântica, que vai pelo litoral brasileiro, tá? Vai se encontrar com a massa tropical atlântica, que é quente. Neste encontro de massas, você vai ter, tá, uma frente. O que é uma frente? É quando uma massa de ar se encontra com outra, só que essas massas de ar apresentam temperaturas diferentes. A MPA, que é fria, se encontra com a MTA, que é quente. Nesse encontro eu tenho uma frente fria, porque a massa de ar fria, mais pesada, vai expulsar para a parte mais elevada da atmosfera a massa de ar quente, a massa tropical atlântica. E durante este momento, deixa eu te mostrar outro slide aqui, durante esse momento de frente fria, de encontro de massas de ar de diferentes temperaturas, e a frente fria vai ser o seguinte: esta massa de ar fria vai empurrar a massa de ar quente para cima, vai ficar estacionada por alguns dias nessa área, ou algumas horas nessa área. Isso vai provocar uma queda de temperatura. Haverá, nesse encontro de massa de diferente temperatura, muita chuva. O nome dessa chuva que ocorre pelo encontro de massas de ar de diferentes temperaturas é uma chuva frontal, ou chuvas frontais, no plural, se quiserem. E como é uma região sul e sudeste do Brasil, litoral brasileiro, com a presença de muitas serras e morros, e esses morros muito ocupados por comunidades pobres, tá? Essas chuvas frontais, que são chuvas que provocam, são chuvas torrenciais que acontecem durante esse encontro de massas de ar, são chuvas longas, passam horas chovendo, dias chovendo, tá? Isso pode provocar o que nós chamamos de deslizamento de terras, tá? Então é um fato ligado a uma frente fria, porque as frentes frias provocam as chuvas frontais, que são chuvas longas, tá? Durante horas ou dias, chovem bastante e alaga-se, portanto, encharca-se, portanto, essas áreas que apresentam morros, e essas comunidades acabam sofrendo esse tipo de calamidade, o deslizamento de terras. Aqui nesse slide eu tenho as massas de ar que atuam no Brasil, tá? Vamos voltar para aquele mapa rapidinho. Olha, vamos começar pela MEA, Massa Equatorial Atlântica. MEA, M-E-A, uma massa que nasce no oceano, nas proximidades da linha do Equador, ali perto dos Açores, na África, e essa massa de ar, ela influencia o litoral norte e nordeste do Brasil. Por isso que o Nordeste se destaca, né, com muitos ventos, né, na parte litorânea, e isso ajuda a aumentar o potencial eólico da região nordestina, tá? A MEC, MEC, é a massa equatorial continental. Ela nasce no continente. A MEA nasce no oceano, lá em cima, olha, nasce no oceano. Como ela nasce, a MEA nasce no oceano e perto do Equador, ela é uma massa de ar quente e úmida. A MEC nasce no continente,
Mas, como eu comentei anteriormente, apesar de nascer no continente, a MEC é uma massa de ar úmida. Uma massa de ar que nasce na Amazônia, portanto ela vai ser quente, em baixa latitude, quente, mas vai ser úmida pela presença de muitos rios em nossa região, tá? E pela presença da vegetação, da nossa floresta, que emite muita água para a atmosfera através da evapotranspiração. Indo mais para o sul do Brasil, nós temos a MTC, que é a massa tropical continental. Ela atua principalmente na região centro-oeste. Ela nasce no Chaco Paraguaio. Chaco é o nome do Pantanal que nós temos aqui para os paraguaios. É o Chaco Paraguaio. Essa massa de ar ela é quente, porém seca, tá? Ela que é responsável pelas temperaturas altas no verão, na região centro-oeste também, tá? Indo para o sul, na parte leste do Brasil, tem a MTA, é a massa tropical atlântica. Essa massa nasce na altura do Capricórnio, Trópico de Capricórnio, tá? Ela é quente e, como nasce no mar, ela é úmida e ela atua praticamente em todo o litoral brasileiro. E, por último, a massa polar atlântica. Esta massa atua no verão, principalmente no sul e sudeste do Brasil, provocando a chamada frente fria. Essa massa de ar polar atlântica, MPA, nasce no sul da Argentina, numa região chamada de Patagônia Argentina, uma massa de ar úmida e fria, tá? Que durante o inverno, essa massa de ar massa polar atlântica chega a atingir até a Amazônia ali, por volta de Rondônia, Acre, provocando queda na temperatura desses estados. É o fenômeno chamado de friagem. Então presta bem atenção. As massas de ar são fatores importantes que constroem o clima, tá? Em casa, dá uma olhadinha mais com cuidado nesse quadro resumo das massas de ar, ok? Então, este assunto ele é importante para você entender a dinâmica climática do Brasil e do mundo. Estudar massas de ar é um processo que ajuda você a entender melhor essa dinâmica dos climas mundiais, ok? Muito obrigado e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.